Livro O Drama do Fim dos Tempos, Padre Emanuel André. Prólogo. As páginas que se seguem, escritas pelo Reverendo Padre Emanuel, prior do mosteiro de Mesnil-Saint-Loup, têm 100 anos. Foram redigidas em 1884, 1885 e estão sendo publicadas em 1985. O Reverendo Padre Emanuel é um teólogo, mas sua doutrina é toda orientada para a vida espiritual. Sua alma arde do desejo de comunicar a verdade às almas, de levá-las ao louvor de Deus, de santificá-las ao modo de São Bento, que queria fazer de seus monges bons cristãos, quer dizer, discípulos de Jesus Cristo. A leitura dessas páginas sobre a Igreja é entusiasmante. Sente-se nelas o sopro do Espírito Santo. Algumas dentre elas são mesmo proféticas, quando descrevem a paixão da Igreja. O ano de 1884 foi também o ano da redação, por Leão XIII, de seu exorcismo pela intercessão de São Miguel Arcanjo, que anuncia a iniquidade no trono de Pedro. Alguns anos antes, o Papa Pio IX fizera publicar os atos da seita maçônica da alta venda, que são verdadeiras profecias diabólicas para nosso tempo. O reverendo padre dá precisões surpreendentes sobre o indiferentismo religioso que corresponde exatamente à heresia ecumênica de nossos dias. Que teria ele dito ou escrito se vivesse em nossa época? Por seus escritos, ele nos encoraja a permanecermos firmes na fé da Igreja Católica e a recusar os compromissos que arruinam a liturgia, sua doutrina e sua moral. O exemplo de seu apostolado na paróquia de Nossa Senhora da Santa Esperança, do Mesnil-Saint-Loup, permanece um testemunho de seu zelo e de sua santidade. Possam essas páginas ter uma larga difusão pela intercessão de Nossa Senhora da Santa Esperança. Que ela se digne abençoar seus leitores e editores. Assinado Dom Marcel Lefebvre. Primeiro artigo, março de 1885. Uma palavra ao leitor. 1. Consideramos a Igreja no passado e no presente. Falta-nos contemplá-la no futuro. Deus quis que os destinos da Igreja, de seu Filho único, fossem traçados de antemão nas Escrituras, como foram os de seu próprio Filho. É lá que iremos procurar os documentos de nosso trabalho. A Igreja, devendo ser semelhante a Nosso Senhor, sofrerá antes do fim do mundo uma prova suprema que será uma verdadeira paixão. São os detalhes desta paixão na qual a Igreja fará ver toda a imensidade de seu amor por seu divino esposo, que se acham consignados nos escritos inspirados do Antigo e Novo Testamento. Nós os passaremos diante dos olhos de nossos leitores. Não temos a intenção de assustar ninguém, tratando de tal assunto. Diremos mais, ele nos parece conter, ao lado de grandes ensinamentos, grandes consolações. 2. Certamente é um triste espetáculo ver a humanidade seduzida e enlouquecida pelo espírito do mal tentar sufocar e aniquilar a Igreja, sua mãe e sua tutora divina. Mas este espetáculo sai uma luz que nos mostra a história por inteiro em seu verdadeiro aspecto. O homem se agita sobre a terra, mas ele é empurrado por potências que não são da terra. Na superfície da história, o olhar apreende as desordens dos impérios e das civilizações que surgem e desaparecem. Por baixo disto, a fé nos faz seguir o grande antagonismo entre Satã e Nosso Senhor. Nos faz assistir às astúcias e às violências do espírito imundo para entrar na casa da qual foi expulso por Jesus Cristo. No fim, ele entrará e quererá eliminar Nosso Senhor. Então os véus serão rasgados, o sobrenatural brilhará em toda parte.
Não haverá mais política propriamente dita. Um drama puramente religioso se desenvolverá e envolverá todo o universo. Pode-se perguntar por que as peripécias deste drama são descritas tão minuciosamente pelos escritores sagrados, já que ele durará pouco tempo? Por que será a conclusão de toda a história da Igreja e do gênero humano? Porque fará ressaltar com um brilho supremo o caráter divino da Igreja. Além disso, todas essas profecias têm incontestavelmente o fim de fortificar a alma dos fiéis nos dias da grande prova. Todos os abalos, todos os pavores, todas as seduções que virão assaltá-los, tendo sido preditos tão exatamente, constituirão argumentos em favor da fé combatida e proscrita. A fé neles se firmará precisamente por aquilo que deveria destruí-la. Mas nós mesmos temos grandes frutos a tirar da consideração desses estranhos e terríveis acontecimentos. Depois de ter falado deles, nosso Senhor disse a seus discípulos: Velai e orai, para que sejais encontrados dignos de fugir dessas coisas que acontecerão no futuro e de permanecerdes de pé na presença do Filho do Homem. Lucas 21, 36. Assim, pois, o anúncio desses acontecimentos é um aviso solene dado ao mundo. Velai e orai, para não cairdes em tentação. Mateus 26, 41. Não sabeis quando essas coisas acontecerão. Velai e orai, para não serdes surpreendidos. Sabeis que desde agora a sedução age nas almas, que o mistério da iniquidade faz sua obra, que a fé é reputada um opróbrio. São Gregório. Velai e orai, para conservar a fé. Eis a hora da noite, hora das potências das trevas. Velai para que vossa lâmpada não se apague. Orai para que o torpor e o sono não tomem conta de vós. Mas antes, levantai vossas cabeças para o céu, pois a hora da redenção se aproxima, pois começam a raiar os primeiros clarões da aurora. Lucas 21, 28. 3. Depois de ter falado dos ensinamentos, digamos uma palavra sobre as consolações. Nunca se terá visto um mal tão solto e, ao mesmo tempo, tão contido pela mão de Deus. A Igreja, como Nosso Senhor, será entregue sem defesa aos carrascos que a crucificarão em todos os seus membros, mas não lhe será permitido quebrar seus ossos, que são os eleitos, assim como com o Cordeiro Pascal estendido sobre a cruz. A provação será limitada, abreviada por causa dos eleitos, e os eleitos serão salvos, e os eleitos serão todos os verdadeiros humildes. Enfim, a aprovação acabará por um triunfo inaudito da Igreja, comparável a uma ressurreição. Nesse tempo, e mesmo nos prelúdios da crise suprema, ela verá os restos das nações se converterem. Mas sua mais viva consolação será a volta dos judeus. Os judeus se converterão, seja antes, seja durante o triunfo da Igreja. E São Paulo, que anuncia esse grande acontecimento, não se contém de alegria ao contemplar o que se seguirá. Vê-se como as palavras do Salmo podem se aplicar à Igreja, seguindo a multidão de aflições que encheram meu coração, vossas consolações, Senhor, alegram minha alma. Segundo artigo, abril de 1885. Os sinais precursores. 1. A questão do fim do mundo foi discutida desde as origens da Igreja. São Paulo tinha dado sobre esse assunto preciosos ensinamentos aos cristãos de Tessalônica, e como, apesar das instruções orais, os espíritos se deixassem inquietar por predições e rumores sem fundamento, lhes dirigiu uma gravíssima carta para acalmar as inquietações. Nós vos rogamos com insistência, lhes diz, meus irmãos, não vos deixeis abalar em vossas resoluções, nem vos perturbeis por qualquer visão
ou falatórios, ou carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Ninguém de modo algum vos engane, pois é preciso que antes venha a grande apostasia e que apareça o homem do pecado, o filho da perdição. Não vos lembrais que eu vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que é que o retém, pois o mistério da iniquidade já faz sua obra. Aquele que o retém, retenha-o, esperando até que seja posto de lado. 2 Tessalonicenses 2:1-6. Assim o fim do mundo não chegará sem que tenha aparecido um homem apavorantemente mau e ímpio, o filho da perdição. E este, por sua vez, só se manifestará depois da grande apostasia geral, depois do desaparecimento de um obstáculo providencial sobre o qual o apóstolo havia ensinado de viva voz a seus fiéis. 2. De que apostasia fala São Paulo? Não se trata de uma defecção parcial. Ele diz de uma maneira absoluta, a apostasia. Só se pode entender a apostasia em massa das sociedades cristãs que socialmente e civilmente renegarão seu batismo. A defecção dessas nações, que Jesus Cristo, segundo a enérgica expressão de São Paulo, tornou membros do corpo de sua igreja. Efésios 3:6. Somente esta apostasia tornará possível a manifestação e a dominação do inimigo pessoal de Jesus Cristo, em uma palavra, o Anticristo. Nosso Senhor disse: Será que o Filho do Homem, quando voltar, encontrará fé sobre a terra? Lucas 18:8. O Divino Mestre via a fé declinar num mundo que envelhecia. Não são os ventos do século capazes de fazer vacilar essa chama inextinguível, mas as sociedades, embriagadas pelo bem-estar material, a afastam como inoportuna. Voltando as costas à fé, o mundo entra nas trevas e se torna joguete das ilusões do mal. Pensa que são luzes, meteoros enganadores. Irá até tomar, pelos primeiros raios do dia, a vermelhidão do incêndio. Renunciando a Jesus Cristo, cairá, queira ou não, nas garras de Satã, tão bem chamado príncipe das trevas. Não pode ficar neutro, não pode criar para si uma independência. Sua apostasia o põe diretamente debaixo do poder do diabo e de seus cúmplices. O douto Estius, estudando o texto do apóstolo, diz que esta apostasia começou em Lutero e Calvino. Este é o ponto de partida. Daí fez um caminho assustador. Hoje ela tende a se consumar. Ela se chama revolução, que é a insurreição do homem contra Deus e seu Cristo. Ela tem como forma o laicismo, que é a eliminação de Deus e seu Cristo. É assim que vemos as sociedades secretas, investidas do poder público, obstinadas em descristianizar a França, tirando-lhe um a um todos os elementos sobrenaturais com os quais foi impregnada durante 15 séculos de fé. Esses sectários só têm um fim: selar a apostasia definitiva e preparar as vias para o homem do pecado. Cabe aos cristãos reagir, com todas as energias de que dispõem, contra essa obra abominável, e para isso reintroduzir Jesus Cristo na vida privada e pública, nos costumes e leis, na educação e instrução. Há muito tempo que em tudo isso Jesus Cristo não é mais o que devia ser, isto é, tudo. Há muito tempo reina uma meia apostasia. Como, por exemplo, depois que a instrução foi paganizada, poderíamos formar outra coisa que meio cristãos? Trabalhando em sentido diametralmente oposto ao da franco-maçonaria, os cristãos atrasarão o advento do homem do pecado. Prepararão para a Igreja a paz e a independência de que ela precisa para alcançar e converter o mundo que se abre diante dela. Toda a luta da hora presente está, pois, concentrada aí.
Deixaremos, sim ou não, nós batizados, que se consuma a apostasia que trará em pouco tempo o anticristo? 3. O apóstolo fala em termos enigmáticos de um obstáculo que se opõe à aparição do homem do pecado. Aquele que o retém, diz ele, retenha-o até que ele seja posto de lado. Por esse que retém, os mais antigos padres gregos e latinos entendem, quase unanimemente, o Império Romano. Consequentemente, eles assim explicam São Paulo. Enquanto subsistir o Império Romano, o Anticristo não aparecerá. Repugna esta glossa os intérpretes mais recentes. Não admitem que a sorte da Igreja esteja ligada à de um império, mas procuram em vão outra explicação satisfatória. Confessamos ingenuamente que o pensamento dos antigos não nos parece tão desprezível, desde que o entendamos com uma certa amplidão. Notemos que São Paulo, anunciando aos fiéis uma apostasia, quando a conversão do mundo estava esboçada, estava lhe dando uma visão de todo o futuro da Igreja. Ele lhes anunciou que as nações se converteriam, que se formariam sociedades cristãs, e depois essas sociedades perderiam a fé. Ele lhes mostrara, sem dúvida alguma, o Império Romano transformado, um poder cristão surgindo no lugar de um poder pagão, a autoridade de Césares passando para a mão dos batizados, que dela se serviriam para estender o reino de Jesus Cristo. Ele poderia desde então acrescentar: enquanto durar esse estado de coisas, estejam tranquilos, o anticristo não aparecerá. O sentido do apóstolo, entendido largamente, seria, pois, este: enquanto a dominação do mundo estiver entre as mãos batizadas da raça latina, o inimigo de Jesus Cristo não se mostrará. Notemos, como corolário desta interpretação, que os franco-maçons se opõem antes de tudo e acima de tudo à restauração do poder cristão. Quando o príncipe se anuncia como cristão, todos os meios são empregados para se desembaraçar dele. Isso é preciso fazer a qualquer preço. Assim, pois é o poder político cristão o que impediria a seita de alcançar o seu fim. Por outro lado, as raças latinas estão voltadas a exercer no mundo uma influência católica ou bem abdicar. Sua missão é servir à difusão do Evangelho, e sua existência política está ligada a esta missão. No dia em que ela renunciarem pela completa apostasia, seriam aniquiladas, e o anticristo, surgindo provavelmente do Oriente, as esmagaria facilmente com seus pés. Aqui ainda incumbe aos cristãos agir sobre o espírito público, fazer com que os governos retomem as tradições cristãs, fora do que só haverá decadência que as nações europeias e especialmente para a nossa pobre pátria. Terceiro artigo, maio 1885. O homem do pecado. 1. Está entre as coisas possíveis, se bem que a apostasia já esteja muito avançada, que os cristãos, por um esforço generoso, façam recuar os promotores da descristianização e propiciem assim para a Igreja dias de consolação e de paz antes da grande provação. Este resultado nós esperamos não dos homens, mas de Deus, não tanto dos esforços, mas das orações. Nesta ordem de ideias, alguns autores piedosos esperam, depois da crise presente, um triunfo da Igreja, qualquer coisa como um dia de Ramos, no qual esta mãe seria aclamada pelos gritos de amor dos filhos de Jacó, reunidos às nações, na unidade de uma mesma fé. Nós nos associamos com prazer a essas esperanças que visam um fato formalmente anunciado pelos profetas e do qual falaremos a seu tempo. Qualquer que seja esse triunfo, se Deus no-lo conceder, não será de longa duração.
Os inimigos da Igreja, atordoados por um momento, retornarão sua obra satânica com redobrado ódio. Pode-se imaginar o estado da Igreja, então, como semelhante ao estado de Nosso Senhor nos dias que precederam sua paixão. O mundo será profundamente agitado, como estava o povo judeu reunido para as festas pascais. Haverá imensos rumores, cada um falando da Igreja, uns para dizer que ela é divina, outros que ela não o é. Ela será o alvo dos ataques mais insidiosos do livre pensamento, mas nunca terá reduzido tão bem ao silêncio seus contraditores, pulverizando seus sofismas. Em resumo, o mundo será posto face à verdade, será atingido em pleno rosto pelo esplendor divino da Igreja, mas ele voltará às costas e dirá: não a quero. Esse desprezo da verdade, esse abuso de graças, será a introdução do homem do pecado. A humanidade estará querendo este mestre imundo, ela o terá, e por ele se produzirá uma sedução de iniquidade, uma eficácia do erro. É assim que Bossuet traduz São Paulo, que punirá os homens por terem rejeitado e odiado a verdade. Falando assim, não estamos fabricando imaginações, seguimos o apóstolo. Segundo ele, com efeito, toda sedução de iniquidade agirá sobre aqueles que perecem, como não tendo recebido o amor da verdade que os teria salvo. Por esta razão, Deus lhes enviará a eficácia do erro, a fim de que creiam na mentira, e assim serão julgados aqueles que não creram na verdade, mas se comprazeram na iniquidade. Tessalonicenses 2, 11 e 12. Quando o homem do pecado aparecer, será, pois, como diz São Paulo a seu tempo, quer dizer, no momento em que o corpo dos maus, fechado aos golpes da graça, tornado compacto e intratável pela obstinação de sua malícia, estiver pedindo uma cabeça como essa. Ele surgirá, e Satã fará explodir nela toda a extensão de seu ódio contra Deus e os homens. O homem do pecado, o anticristo, será um homem, um simples viajante para a eternidade. Alguns autores supuseram nele a encarnação do demônio. Essa imaginação é sem fundamento. O diabo não tem o poder de tomar e se unir a uma natureza humana, de macaquear o adorável mistério da encarnação do Verbo. Os padres pensam unanimemente de que ele será judeu de origem. Acrescentam mesmo que será da tribo de Dan, fundando-se em que essa tribo não é nomeada no Apocalipse como fornecendo eleitos ao Senhor. Santo Agostinho faz eco a essa tradição em seu livro Questões sobre Josué. Ela se torna bastante verossímil pelo fato de que a franco-maçonaria é de origem judaica, que os judeus dirigem-na espalhados pelo mundo inteiro, o que deixa crer que o chefe do império anticristão será um judeu. Os judeus, aliás, que não querem reconhecer Jesus Cristo, esperam sempre seu Messias. Nosso Senhor lhes dizia: eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebestes. Se outro vier em seu próprio nome, vós o recebereis. João 5:43. Por esse outro, os padres entendem comumente o anticristo. Apesar do anticristo ser chamado o homem do pecado, o filho da perdição, não se deve pensar que ele será votado fatalmente e irremissivelmente ao mal. Ele receberá graças, conhecerá a verdade, terá um anjo da guarda, terá os meios de alcançar a salvação e se perderá por sua própria culpa. No entanto, São João Damasceno não hesita em dizer que ele será impuro desde seu nascimento, todo impregnado do hálito de Satã. E é de crer que desde a idade da razão, ele entrará em relação tão constante e tão estrita com o espírito das trevas, se voltará para o mal, com tal teimosia que não deixará penetrar em sua alma nenhuma luz sobrenatural, nenhuma graça do alto.
Ele ficará imutavelmente rebelde a todo o bem. É isso que lhe valerá o nome de homem do pecado. Ele levará a seu máximo, fazendo de toda a sua vida um só ato de revolta contra Deus. Por essa constante aplicação do mal, atingirá um requinte de impiedade que nenhum homem nunca alcançou. A qualificação de filho da perdição, que lhe é comum com Judas, quer dizer, sua perda eterna, está prevista por Deus, querida por Deus, em punição por sua terrível malícia, a ponto dela estar inscrita nas Escrituras e como que registrada de antemão. É provável, e isto é o que pensa São Gregório, que o monstro conhecerá, a uma luz que sai das profundezas do inferno, a sorte que o espera, que renunciará a toda esperança para odiar a Deus mais à vontade, que se fixará desde esta vida na irremediável obstinação dos danados. E assim, ele realizará o terrível nome de filho da perdição. Desta maneira, ele será verdadeiramente o anticristo, a saber, a antípoda de nosso Senhor. Jesus Cristo estava elevado acima do alcance do pecado. O anticristo se porá fora do alcance da graça, por um abandono de todo o seu ser ao espírito do mal. Jesus Cristo se volta para seu Pai com todo impulso de uma natureza divinizada e preservada das más influências. O anticristo se voltará para o mal com todo o impulso de uma natureza profundamente viciada e que renunciará mesmo à esperança. 3. Estando assim diametralmente oposto a Nosso Senhor, ele fará obras em oposição direta às suas. Ele será para Satã o órgão de escol, um instrumento de predileção. Assim como Deus, enviando seu Filho ao mundo, o revestiu do poder de fazer milagres e mesmo de dar a vida aos mortos, assim também Satã, fazendo um pacto com o homem do pecado, lhe comunicará o poder de fazer falsos milagres. Por isso, São Paulo diz que sua vinda é obra de Satanás, com o desdobramento de poder, de sinais e de prodígios mentirosos. Nosso Senhor só fez milagres de bondade, recusou fazer prodígios de pura ostentação. O anticristo se comprazerá em fazê-los, e os povos, por um justo julgamento de Deus, se deixarão prender por suas artimanhas. Está claro, pelo que precede, que o anticristo se apresentará ao mundo como o tipo completo desses falsos profetas que fanatizam as massas e que as arrastam a todos os excessos sob o pretexto de uma reforma religiosa. Sob este ponto de vista, Maomé parece ser seu verdadeiro precursor, mas ele ultrapassará de imediato em perversidade, em habilidade, como também pela plenitude de seu poder satânico. Estudaremos, em próximo artigo, as origens e os desenvolvimentos de seu poder, assim como as fases da guerra de extermínio que ele desencadeará contra a Igreja de Jesus Cristo. Quarto artigo, junho de 1885. O Império do Anticristo. Visão do profeta Daniel. 1. Uma noite, o profeta Daniel teve uma visão terrificante. Enquanto os quatro ventos do céu se combatiam sobre um vasto mar, ele viu surgir, do meio das vagas, quatro bestas monstruosas. Era uma leoa, um urso, um leopardo de quatro cabeças, depois não sei que força prodigiosa, tendo dentes e unhas de ferro e 10 chifres na testa. Foi revelado ao profeta que estas quatro bestas significavam quatro impérios que se elevariam sucessivamente sobre as vagas movediças da humanidade. Ora, enquanto Daniel considerava com horror a quarta besta, viu um chifrezinho nascer no meio dos 10 outros, abater 3 e crescer acima de todos. E este chifre tinha olhos de homem e uma boca que falava com insolência.
fazia guerra aos santos do Altíssimo e levava a melhor sobre eles. O profeta perguntou o sentido desta estranha visão. Foi-lhe respondido que os 10 chifres representavam 10 reis. O chifrezinho era um rei que acabaria por dominar sobre toda a terra com inaudito poder. Vomitará, lhe foi dito, blasfêmias contra Deus. Esmagará debaixo dos pés os santos do Altíssimo. Ele pensará que pode mudar os tempos e as leis, e tudo lhe será entregue durante um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Daniel 7. 2. Por este rei, todos os intérpretes entendem o anticristo. Qual é a besta sobre a qual surgiu no tempo marcado este chifre de impiedade? É a revolução pela qual se entende todo o corpo dos ímpios, obedecendo a um motor oculto e se insurgindo contra Deus. A revolução, poder satânico e bestial. Satânico porque animado por um espírito infernal. Bestial porque entregue a todos os instintos da natureza degradada. Ela tem dentes e unhas de ferro, pois forja leis despóticas por meio das quais esmaga a liberdade humana. Procura apoderar-se dos reis e dos governos, que têm de fazer um pacto com ela. Quando o anticristo aparecer, ela terá 10 reis a seu serviço, como os 10 chifres da testa. O anticristo, nos diz Daniel, aparecerá com um chifrezinho. Terá um começo obscuro. Não sairá da família real. Será um Maomé, um Mahdi, que se levantará pouco a pouco pela audácia de suas imposturas, secundadas pela cumplicidade do diabo. O chifre que o representa é muito diferente dos outros. Tem olhos de homem, pois o novo rei é um vidente, um falso profeta. Tem uma boca que faz grandes discursos, pois se impõe não menos pelo brilho da palavra e a sedução das promessas do que pela força das armas e das intrigas políticas. Cedo, todo mundo terá os olhos voltados para o impostor. Seus grandes feitos serão celebrados pelas trombetas de uma imprensa complacente. Sua popularidade sombreará a de muitos soberanos apóstatas, que dividirão então entre si o império da besta revolucionária. Seguir-se-á uma luta gigantesca, na qual, segundo Daniel, o anticristo abaterá todos os seus rivais. Neste momento, todos os povos, fanatizados por seus prodígios e suas vitórias, o aclamarão como Salvador da humanidade, e os outros reis não terão outro recurso que se submeterem a ele. Este será o começo de uma crise terrível para a Igreja de Deus, pois o chifre da impiedade, alcançando ao auge do poder, fará guerra aos santos e prevalecerá contra eles. 3. É provável que durante esse período, que poderá durar muitos anos, o homem do pecado afetará ares de moderação hipócrita. Judeu se apresentará aos judeus como Messias esperado, como restaurador da lei de Moisés. Tentará torcer a seu favor as misteriosas profecias de Isaías e Ezequiel. Reconstruirá, no dizer de muitos padres da Igreja, o Templo de Jerusalém. Os judeus, ao menos em parte, ofuscados por seus falsos milagres e seus faustos insolente, o receberão, falso cristão. Porão a seu serviço a alta finança, toda a imprensa e as lojas maçônicas do mundo inteiro. É muito crível também que o anticristo disporá para subir de todos os partidários das falsas religiões. Ele se anunciará como cheio de respeito pela liberdade dos cultos, uma das máximas e uma das mentiras da besta revolucionária. Dirá aos budistas que é um Buda, aos muçulmanos que Maomé é um grande profeta. Nada impede que o mundo muçulmano aceite o falso Messias dos judeus como um novo Maomé. O que sabemos? Talvez irá até dizer com sua hipocrisia, como Herodes, seu precursor, que quer adorar Jesus Cristo. Mas isso não passará de uma zombaria amarga. Malditos os cristãos que suportam, sem indignação,
que seu adorável Salvador seja posto de lado a lado com Buda e Maomé em não sei que panteão de falsos deuses. Todos esses artifícios, parecidos com a carícia no cavalo do cavaleiro que o quer montar, arrebanharão insensivelmente o mundo para o inimigo de Jesus Cristo. Mas, uma vez firme nos estribos, usará de freio e das esporas, e a mais terrível tirania pesará sobre a humanidade. 4. São Paulo nos faz conhecer, com um só traço, toda a extensão dessa tirania, a mais odiosa que houve e que haverá em todos os tempos. O homem da perdição, diz ele, o filho da perdição, o ímpio, se oporá e se levantará contra tudo o que se chama Deus ou que é adorado como Deus, até se sentar no templo de Deus, apresentando-se como se fosse Deus. 2 Tessalonicenses 2:4. Daniel tinha predito antes de São Paulo: não terá em conta para nada o Deus de seus pais. Ele mergulhará em deboches, não terá preocupação com Deus algum. Levantar-se-á contra tudo. Daniel 11:17. Assim, quando o anticristo tiver escravizado o mundo, quando tiver colocado em toda parte seus ordenanças e suas criaturas, quando puder puxar à sua vontade todos os fios de uma centralização levada ao extremo, ele tirará a máscara, proclamará que todos os cultos estão abolidos, se aclamará como Deus único, e debaixo das penas mais terríveis e mais infamantes, quererá forçar todos os habitantes da terra a adorar, excluindo qualquer coisa, sua própria divindade. É nisso que desembocará a famosa liberdade de culto da qual se faz tanto alarde. A promiscuidade dos erros exige logicamente esta conclusão. Enquanto esteve na terra, o adorável Jesus, manso e humilde de coração, nunca se propôs à adoração de seus apóstolos, sendo ele Deus, muito ao contrário, pôs-se de joelhos diante deles e lhe lavou os pés. O anticristo, monstro da impiedade e de orgulho, far-se-á adorar pela humanidade enlouquecida e seduzida. Ela terá escolhido entre mestre de preferência ao primeiro. E não se pense que a armadilha será grosseira. Não esqueçamos, diz São Gregório, que o monstro disporá do poder do diabo para fazer falsos prodígios. Ao contrário do começo, quando os milagres estavam ao lado dos mártires, parecerá que agora estão do lado dos carrascos. Haverá uma ofuscação, uma vertigem. Somente os humildes, firmes em Deus, distinguirão a mentira e escaparão à tentação. Mas onde o anticristo estabelecerá seu novo culto? São Paulo nos diz: no templo de Deus. Santo Irineu, quase contemporâneo dos apóstolos, esclarece melhor e diz: no templo de Jerusalém que ele fará reconstruir. Este será o centro da horrível religião. São João, em outro lugar, nos dá a conhecer a imagem do monstro. Será proposta por toda parte a adoração dos homens. Apocalipse 13:24. Então, budismo, islamismo, protestantismo, etc., serão suprimidos e abolidos. Mas não é preciso dizer que o furor do mundo se dirigirá contra Nosso Senhor e sua Igreja. Fará cessar o culto público, desaparecerá, diz Daniel, o sacrifício perpétuo. Só se poderá celebrar a Santa Missa em cavernas e lugares escondidos. As igrejas profanadas só apresentarão ao olhar a abominação da desolação, a saber, a imagem do monstro eleva aos altares do verdadeiro Deus. Daniel e seguintes. Houve um ensaio destas coisas na Revolução Francesa. Aí a mão de Deus se fará sentir. Ele abreviará esses dias de suprema angústia. Essa perseguição que fará vacilar as colunas do céu só durará um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, a saber, 3 anos e meio.